Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sejam bem-vindos, pessoal, à nossa sexta aula teórica de materiais e equipamentos elétricos. Pessoal, na aula de hoje, a gente vai continuar o assunto de materiais elétricos condutores de eletricidade. Inclusive, a gente também vai terminar esse tópico ainda na aula de hoje, para depois poder continuar com os outros materiais elétricos e suas propriedades, que seriam os materiais isolantes e também os materiais semicondutores. Bom, conforme o costume, vamos fazer uma rápida revisão da nossa aula anterior, para a gente trazer à mente os conteúdos abordados naquela oportunidade. Lá naquela aula, a gente iniciou nossa unidade 5, tratando da parte um dos materiais elétricos condutores, onde a gente falou de algumas definições, trouxe conceitos de resistividade elétrica e também tratamos acerca de várias aplicações. Então, a gente tinha lá naquela aula essas 5 questões chaves que estão mostradas na tela. Começamos ali tratando a respeito do que é um condutor elétrico de forma formal, né? Isso daí então vai ser dado de acordo com a NBR, uma norma brasileira regulamentadora, que no caso é a NBR 5471. A gente viu ali que a definição de um condutor elétrico é um produto metálico de seção transversal invariável, ou seja, a área de seção transversal ela não muda ao longo do comprimento do condutor, e esse comprimento dele é muito maior do que o seu diâmetro, ou que a dimensão transversal. E é utilizado não somente para transportar energia elétrica, mas também para transportar sinais elétricos. A gente tratou disso na nossa última aula. Tanto que eu disse aqui para vocês do lado esquerdo, né? A gente tem condutores elétricos isolados, que serão aí utilizados para o transporte de energia elétrica. Já do lado direito, a gente tem condutores de sinais elétricos, que tem todo um aparato extra ali, por exemplo, a blindagem, para evitar que o nosso sinal seja contaminado com ruído externo e a informação que você deseja levar, né, esse sinal que você deseja levar do seu transmissor para o receptor, chegue lá sem maiores problemas e conforme saiu lá do receptor. Bom, a gente também tratou ali das propriedades dos condutores elétricos, a gente viu com relação à resistividade, aspectos também relacionados à condutividade. Vimos lá naquela aula que o nosso melhor condutor que se tem é a prata, apesar de não ser tão utilizado por conta do preço, né? Que a prata, obviamente, é muito mais cara que o cobre, que o alumínio, justamente por conta aí da raridade, né? Desse material, desse elemento na natureza. Mas a prata é o nosso melhor condutor com uma condutividade de aproximadamente 6,8 vezes 10 elevado à sétima ohms vezes metro elevado a menos 1. Lembrando que a condutividade, né, ela é dada também em Siemens, que é o equivalente a 1 sobre o ohm vezes o metro, já que ohm vezes metro é a nossa resistividade elétrica, dada pela letrinha grega Rho. A gente viu naquela aula também alguns aspectos relacionados à resistência de contato, né? O que é essa resistência de contato e como fazer conexão adequada entre os condutores. A gente comentou lá que a resistência de contato, ela se dá em virtude de por mais que a nossa conexão seja bem feita, ainda assim vão haver espaços que, se comparados ao tamanho de um átomo, esses espaços são enormes, são gigantes. Então, o nosso contato elétrico ele não é perfeito. Por mais que eu trabalhe aí com uma emenda de qualidade, com um conector elétrico de qualidade, vão haver espaços, né, entre os contatos desses dois materiais condutores, né, seja num prolongamento do condutor, seja numa derivação desse condutor. Então, de fato, vai haver ali a presença de um aumento da resistência elétrica. Né, e esse aumento dessa resistência elétrica pode trazer para mim aí alguns danos ao meu circuito, dependendo da gravidade da situação. Né? E a gente discutiu e mostrou alguns desses problemas também lá naquela aula. Inclusive, a gente também falou como evitá-los, né, de forma preventiva, fazendo análises termográficas.
em que a gente identifica ali os chamados pontos quentes, e identificando esses pontos quentes, a gente pode tomar atitude, seja no sentido de reaperto, né, para a melhoria do contato elétrico, ou seja, a substituição de um elemento que ali às vezes já está desgastado devido a uma temperatura excessiva que vem já há algum tempo sendo, estando presente naquele condutor. Então, de forma preventiva, a gente consegue atuar antes do problema se tornar mais grave por meio do uso aí de análise termográfica. A gente viu algumas características básicas de uma boa conexão elétrica, né, em que a gente vai ter ali um bom contato com uma resistência de contato baixa, em que a gente vai ter também boa resistência à tração. Frequentemente, esses cabos emendados, né, esses cabos conectados, eles vão estar sujeitos à tração. Uma boa isolação, né, que não vai impedir que esses condutores toquem com outros condutores energizados, provocando assim um curto-circuito, ou pior ainda, que alguém desavisadamente toque esses condutores energizados e venha ter aí um problema relacionado ao choque elétrico. E tudo isso, né, todos esses conceitos, a gente viu também que vai fazer você a escolher de forma adequada a técnica de conexão, né, que a gente viu algumas delas na aula passada, e também o tipo de conector adequado para a sua aplicação. Cada aplicação, a depender do nível de corrente, a depender da situação do ambiente, vai aí ser necessário um tipo de conector elétrico diferente. A gente viu basicamente quais são as aplicações dos condutores. Vimos que os materiais, né, elétricos condutores são divididos, as aplicações basicamente em dois grupos. Aquele grupo de elevada resistividade elétrica, em que a gente vai ter ali basicamente aplicações relacionadas ao aquecimento, né, seja de um ambiente, seja de um material, né, seja da água, como é o caso do chuveiro. Para medição também e para formação de resistores, que são os elementos que impedem, né, que diminuem a passagem de corrente elétrica por um determinado circuito. Então, na eletrônica, você vai utilizar bastante os resistores nos seus circuitos eletrônicos, e assim por diante. Onde tiver os resistores, a gente vai poder, então, estar aplicando esses materiais com resistência elétrica mais elevada. E a gente tem uma segunda derivação, né, de aplicações, que seriam os materiais com a condutividade elétrica elevada, ou, em outras palavras, uma baixa resistividade elétrica, que são exatamente os materiais que a gente vai estar tratando aí na aula de hoje, que vai abranger aplicações dos condutores de eletricidade e também condutores de calor. Isso, pessoal, porque bons condutores de eletricidade também são bons condutores de calor. A condutividade de calor, ela está relacionada também à presença de elétrons livres, porque o movimento dos elétrons, né, devido aí a essa temperatura, né, pelo material, carrega consigo calor. Então, quanto mais elétrons livres no nosso material, melhor condutor de calor vai ser o nosso elemento que a gente está usando ali naquele momento. Essas foram, então, as questões chaves da nossa última aula. Na aula de hoje, a gente vai continuar aqui com a parte 1. Na verdade, a gente vai encerrar ela e logo em seguida já começar a parte 2 e também encerrar a parte 2 dessa unidade 5, que trata dos materiais elétricos condutores. Então, quais seriam as questões norteadoras do nosso estudo na aula de hoje? Primeira delas, quais são as principais aplicações dos materiais condutores, né, de baixa resistividade elétrica? Em outras palavras, quais são as aplicações dos materiais com elevada condutividade? A gente viu na aula passada as aplicações dos materiais com elevada resistividade. Então, agora, na aula de hoje, a gente vai ver os materiais de baixa resistividade, a aplicação deles. Segunda questão-chave da aula de hoje é que fatores que definem qual material condutor eu vou usar em uma determinada aplicação. Que tipo de propriedades, né, em que tipo de... que eu vou estar olhando na hora de definir se eu vou utilizar para uma determinada aplicação um condutor de cobre, ou um condutor de alumínio, ou, por que não, um condutor de prata, se for o caso, dependendo da sua aplicação. Então, o que vai definir isso, né?
Terceira questão-chave, como que a temperatura pode afetar o comportamento elétrico dos condutores? E a gente vai ver que ela afeta e afeta bastante, né? Então, inclusive, a gente vai trazer um exemplo relacionado à variação de temperatura aqui com os materiais condutores. Por fim, essa influência de temperatura faz dela um fator importante nos projetos elétricos. A gente vai tratar também disso aí na aula de hoje. Bom, então vamos começar a aula tratando basicamente aqui dos nossos materiais condutores de baixa resistividade elétrica. A primeira coisa, é importante a gente entender aqui que algumas conceituações, né, algumas definições desses materiais com elevada condutividade elétrica. Esses materiais, pessoal, eles vão ser basicamente utilizados na condução ou no transporte de energia elétrica ou de sinais elétricos. E eles podem estar, né, ter sido formados de diversas maneiras. Uma das maneiras possíveis a gente encontrar condutores aí no mercado é sobre a forma de fio. Né? Um fio, por exemplo, um fio de cobre. O fio, pessoal, ele é algo rígido, tá bom? Então, quando a gente sempre fala em fio, a gente está falando de algo rígido, ao contrário do cabo, que é algo maleável. Então, lá na NBR 5471, ela define o que é um fio, né, de cobre, um fio condutor. E a NBR diz para a gente que é um produto metálico maciço, daí que vem o fato dele ser rígido, né, e flexível. Flexível porque a gente consegue, a depender da seção reta dele, a gente consegue manusear ele um pouquinho, mas ele é um fio maciço, tá bom? Ele é um material maciço. A seção reta transversal dele também é invariável, assim como é o caso do nosso condutor elétrico, e comprimento também maior, muito maior do que o seu diâmetro, né, que é a sua dimensão transversal. Eles podem ser utilizados tanto como condutores ou como componentes dos cabos elétricos. A gente vai ver então que, na verdade, os cabos, eles são materiais constituídos, né, de fios. Nada mais, nada menos que um conjunto de fios. A gente vai ver isso daí logo em seguida. Aqui eu trago para vocês, de exemplo, do lado esquerdo, a gente tem o chamado estator de uma máquina elétrica, de um motor elétrico. E esse estator, dá para vocês verem, ele é constituído aqui por enrolamentos de cobre. Vou tentar destacar aqui para vocês verem. Não vai ficar tão legal assim, porque eu estou com a caneta vermelha e ali também tem cor próxima ao vermelho, né? Mas esses fios, eles são fios de cobre que formam enrolamentos da minha máquina elétrica. Então esse daqui, vou colocar o nome para vocês, é um estator da minha máquina elétrica, e esses fios, então, eles formam os enrolamentos, que vão produzir um campo magnético, e os detalhes disso daí vocês vão ver mais ao longo das disciplinas específicas do nosso curso. Então, vai chegar o momento que vocês vão estudar de forma aprofundada o funcionamento dessa máquina elétrica, mas aqui, já de forma básica, a gente já começa a ver que existem ali um amaranhado de fios, né, numa configuração específica, enrolados de uma maneira específica e que trazem para mim o efeito de meu rotor, que é a parte girante da máquina, né, fazer ali o giro e produzir o trabalho necessário. Bom, vocês podem pensar assim, mas espera aí, esses fios aqui, eles estão todos juntos, será que eles não estão em contato elétrico uns com os outros? E, na verdade, aqui, pessoal, a gente não consegue ver, né, de forma, às vezes, na foto, mas esses materiais, esses cabos, esses fios, na verdade, né? Esses fios, eles estão isolados eletricamente. Eles estão isolados eletricamente por um material isolante, que é uma resina. Essa resina, esses fios de cobre, eles são mergulhados nessa resina, e a partir do momento que você tem ali essa resina seca, ela forma ali uma camada isolante em torno desse fio, né, e eles não têm contato elétrico entre si. A não ser que, por exemplo, no processo de fabricação, em que se tem um cuidado grande com isso daqui, que você arranha, você pode, dependendo da ferramenta metálica que você usa, você pode arranhar essa resina
e aí sim você vai ter problema, porque as duas espiras vão conectar entre si, é o que a gente chama de curto entre espiras, né? E aí, com certeza, sua máquina elétrica vai ter problemas devido a esse curto entre as espiras. Mas elas estão eletricamente isoladas devido à presença dessa resina. Do meu lado direito, a gente já, né, esse aqui já sim é algo bem mais próximo aí do dia a dia nosso, são cabos, aqui é o que a gente chama de cabo, na verdade de fio, né? Fio multiplexado. Multiplexado por quê? Porque a gente tem três vias aqui, tá bom? A gente tem essa primeira via aqui, pintadinha de verde com amarelo, que seria o nosso terra. A gente tem esse azul, que seria o nosso neutro. E a gente tem o vermelho, que seria a nossa fase. Então, esse daqui, por exemplo, esses fios aqui é um sistema multiplexado que tem ali uma fase, um neutro e um terra, né? Todos eles isolados eletricamente devido à presença de XLPE, que é um material isolante aqui, e também depois por uma camada de PVC. Provavelmente esse condutor ele está sendo utilizado subterrâneo, né? Então ele está sendo utilizado ali para uma aplicação subterrânea devido a essa isolação de PVC que ele tem aqui também. Bom, tá vendo como que de um conceito ali de fio, né, a gente já tem aqui diversas aplicações, diversos condutores, em que a gente já viu que só de uma aplicação, né, apenas de um material de baixa resistividade, que no caso aqui todos eles são de cobre, tá bom? Além dos cabos, dos fios isolados, a gente pode ter os fios nus, né? E aí sim, não há qualquer isolação aqui entre esses fios, tá bom? Então aqui existe, entre esses fios aqui da minha imagem da esquerda, existe um contato elétrico, né? A gente pode ter esses fios tanto formando ali um encordoamento de fios, ou então sendo utilizados de forma única, né? Como que é o caso aqui dessa imagem da minha direita. Agora, a gente pode também, né, partir para o nosso conceito de cabo. O cabo, ao contrário do fio, né, ele é bem mais maleável. Então, ajuda bastante, por exemplo, quando nas instalações elétricas residenciais, em que a gente tem a passagem desses cabos por tubulações, às vezes tem que fazer curva de 90 graus. Então, é muito mais utilizado o cabo nessa situação do que o fio. O fio ela é bem menos maleável do que os cabos. E os cabos, de acordo com a NBR 5471, nada mais nada menos que um conjunto de fios encordoados, que podem estar ou não isolados entre si. E o conjunto como um todo também pode ou não estar isolados, formando os cabos multiplexados. Aqui à esquerda a gente tem um exemplo, né, de cabo. Vejam vocês que eu tenho um conjunto de fios, né? Dá para ver direitinho um conjunto de fios encordoados. A gente tem uma primeira camada aqui, que é a camada de blindagem, o que vai evitar a propagação de ruído, e depois a minha isolação elétrica propriamente dita. Já desse meu lado direito aqui, mais uma vez, a gente tem o conjunto, né, de fios formando o nosso cabo. Eles estão entrelaçados, né, de forma que aqui eu possa ter a minha fase, que seria o condutor marrom, o neutro, o condutor azul, e o terra, o nosso condutor pintado de verde com amarelo. Isso daqui tudo seguindo o Código Internacional de Cores para esses cabeamentos, tá bom, pessoal? Assim como a gente pode ter lá os fios multiplexados, a gente pode ter também os cabos multiplexados, né? Então, eu tenho aqui duplex, quando eu tenho dois condutores, triplex, três, e quadruplex, quatro. Olha, Lucas, mas espera aí, quando eu vou usar um quadruplex? Em sistemas trifásicos, por exemplo. Então, você teria aqui uma primeira fase, uma fase um, uma segunda fase, fase 2, e por fim uma terceira fase. E você poderia ter também o neutro, um sistema trifásico mais o neutro. Seria um exemplo aqui de um cabo multiplex, né? Na verdade, um quadro quadruplex, tá bom? E esses cabos, eles também podem ser de alumínio, tá bom, pessoal? E da mesma maneira, a gente também pode ter a multiplexação de cabos de alumínio. É a sua aplicação que vai te dizer qual o tipo do condutor que você vai estar aí utilizando.
Um outro tipo de condutor muito usado também são as barras. Então, a gente vê bastante as barras em quadros de distribuição de potência mais elevada, né? E também em quadros elétricos de indústrias, quadros elétricos industriais. Então, os barramentos de cobre são muito comuns por lá. Então, os barramentos nessas barras de cobre, elas levam grande quantidade de energia elétrica, grande quantidade de corrente. É algo que seria necessário, às vezes, um condutor bem maior, de seção transversal bem maior, para estar fazendo esse trabalho, fora que ajuda bastante a gente a fazer a distribuição dos circuitos. Por exemplo, aqui eu tenho uma conexão de uma barra, né, com outra. Aqui eu posso ligar em um circuito 1. Aqui eu poderia ligar em um circuito 2. Aqui já nessa outra barra, um circuito 3, na outra ponta dela um circuito 4 e assim sucessivamente. Então, ela ajuda bastante a gente a fazer a distribuição dos nossos circuitos elétricos, né, de forma bem mais fácil, bem mais prática. É comum a gente também ver essas barras pintadas. E a gente pinta elas justamente para ficar fácil a identificação dessas barras dentro do quadro. Por exemplo, essa barra pintada aqui de branco, né, fica bem mais fácil eu visualizar aonde eu vou ligar essa barra quando ela está pintada, né? Daí eu não preciso ficar me preocupando com ir lá no comecinho da barra e vir seguindo o caminho dela, ver onde ela está, porque às vezes a gente tem diversas barras ali, pode confundir e você pode acabar fazendo uma conexão errada por conta disso. Então, pode-se ter essas barras pintadas também. E de acordo com a NBR 5471, né, essa barra ela é um condutor rígido, claro, ela de modo algum é maleável, né, então é rígida, em forma de tubo ou seção perfilada, que está ali fornecendo trechos retilíneos. Né, exatamente, por exemplo, essa aqui é uma barra em formato de seção perfilada que fornece um trecho aí retilíneo. A maior parte das barras vocês vão encontrar nessas duas configurações que eu estou trazendo aqui para vocês. Bom, assim a gente já responde nossa primeira questão-chave da aula de hoje, né? Que é quais são as principais aplicações dos materiais condutores de baixa resistividade elétrica. A gente viu, então, que é basicamente para fazer o transporte de energia elétrica e também de sinais elétricos, né? Então, e aí esses condutores podem vir de diversas formas. Podem vir na forma de fios, podem vir na forma de cabos e podem vir também na forma de barras. Então, a sua aplicação, né, que você vai estar aí selecionando qual tipo de condutor que você vai estar utilizando em cada caso. Segunda questão-chave, né, ela nos pergunta que fatores que definem qual material condutor utilizar em uma determinada aplicação. Na verdade, são muitos fatores, né, pessoal? São vários fatores. É claro que, por exemplo, a resistividade vai ser um fator, a questão da resistência à tração pode ser um outro fator. Existem diversos fatores, como o custo, que vão influenciar o material que você vai escolher. Então, para a gente responder essa questão-chave, vamos ver agora um pouquinho mais sobre o cobre e o alumínio para a gente entender algumas propriedades, para a gente depois voltar e responder essa pergunta. Com relação ao cobre, primeiro, o cobre é o material condutor mais utilizado no mundo, né? Então, a extração dele começa ali a partir da calcosite e da calcopirita, né? Sendo que a calcosite ela tem quase 80% de cobre e a calcopirita cerca de aproximadamente 35% de cobre. E a maior mina de cobre do planeta Terra, ela está localizada lá em Chuquicamata, lá no Chile. É uma mina gigantesca, né? Que a gente tem uma foto dessa mina. É uma mina gigantesca de cobre que está presente ali no Chile, então um país aí vizinho nosso. E quais são os países que mais produzem cobre mundial? Então aqui para o ano de 2018. Bom, esses dados são para o ano de 2018. O Chile, como tem as maiores reservas, é o país que extrai mais, né? Aqui mais de 5 milhões de toneladas. Os Estados Unidos vem em segundo lugar, com mais de 1 milhão, o Peru com cerca de 1 milhão, e logo em seguida a China, e assim vai. O nosso país, nesse ranking de reserva e produção aqui de cobre, é apenas o 15º. Então, o Brasil ele não tem
muitas reservas de cobre, né, e também não tem uma extração considerável frente aí à extração desses outros países líderes mundiais. Entre o ano 2000 e 2013 aqui, eu trago dados para vocês, né, em termos de produção de cobre, aqui no caso, para cada 1.000 toneladas, né? E vejam vocês, por exemplo, no ano de 2013, comparando a produção mundial e a produção brasileira, vocês veem que a gente realmente produz muito pouco. Isso faz do nosso país ser um país importador de cobre. Então, espera-se naturalmente, como a gente está importando isso, espera-se naturalmente um preço mais elevado desse metal. No caso do Brasil, por mais que seja pequena as nossas reservas, aonde estão as maiores delas? Em quais estados? O estado do Pará é o primeiro, o estado de Goiás conta aí com quase 8%, sendo que o estado do Pará conta com quase 85%. É o caso aqui, o terceiro seria a Bahia, com um pouco menos de 4%, e assim por diante, né? De outros estados com uma produção bem baixa, né? Pouco representativa frente ao que o estado do Pará representa. O estado do Pará representa praticamente quase toda a nossa produção de cobre, que não é muito que nem a gente já viu nos outros dados, né? Que eu já apresentei aqui para vocês. Em relação ao alumínio, a coisa melhora um pouco para o nosso país. Por quê? A gente tem boas reservas de bauxita, né, que é o material utilizado para a extração do alumínio. Então, a bauxita, ela constitui-se de óxidos de alumínio e ferro, né, com teor de cerca de 50% de alumina. A alumina que é esse estado, né, natural aqui em que é encontrado o alumínio na natureza. As nossas o processo, na verdade, de produção de alumínio, ele vai desde a extração da bauxita, que tem uma série, né, de insumos em que a gente, claro, necessita de energia elétrica, soda, combustíveis, mão de obra, diversos outros insumos. Da bauxita, né, da extração da bauxita, a gente extrai a alumina, que com mais uma diversidade de insumos, né, desde energia até a nossa mão de obra, eu chego no alumínio, chamado alumínio primário. Esse alumínio ele é chamado primário porque a gente tem o secundário, que advém da reciclagem, tá bom? Então, o alumínio primário é o alumínio extraído pela primeira vez da natureza. É a primeira vez que ele foi processado, ele não está sendo um reprocesso. Já o alumínio secundário, como ele advém da reciclagem, ele é um reprocesso. Desse alumínio primário e também do alumínio reciclado, que seria o alumínio secundário, a gente consegue produzir diversas formas aí de alumínio, seja em lingotes, placas, vergalhões, né, de forma líquida também. E aí a gente parte utilizando, né, essa matéria de alumínio, líquido, lingote em placas, a gente parte para o alumínio semi-manufaturado, em que a gente tem alumínio extrudado, laminado, constituindo fios e arames, e também em outras aplicações. Sendo que, por exemplo, dos extrudados, a gente extrai as barras, perfis e tubos. Aqui, no caso, para a nossa aplicação do mundo da engenharia elétrica como um condutor elétrico, a gente utiliza bastante o alumínio na forma de fios e arames para constituir os nossos condutores nus, revestidos e outras formas de condutores de alumínio. Lembrando que o alumínio não é utilizado somente, né, obviamente, para a produção de cabos, então a aplicação do alumínio é muito mais extensa, vai desde a construção civil, embalagens, em máquinas e uma diversidade de outras aplicações. Trago aqui só como uma curiosidade para vocês, né, como que é desde a extração aí, lá da extração da bauxita, até no uso, né, e aplicação do alumínio, voltando com a reciclagem pelo alumínio secundário, né, e produzindo novamente vergalhões, placas e assim por diante. Em termos de reservas, né, a gente tem, né, o Brasil como o terceiro país em reservas de bauxita, né, que nem a gente viu que é utilizado para a produção de alumínio, sendo que as maiores reservas, as maiores concentrações do mundo estão na Guiné, né, e a Austrália aqui em segundo lugar. Agora, em termos de produção, o Brasil continua na produção de bauxita como sendo o terceiro e da alumina também.
né? Agora a gente já vê como o alumínio primário, né? Aí o Brasil já cai bastante, o Brasil já cai para a 10ª posição. E a China lidera aqui a produção mundial de alumínio primário, mas assim, lidera com uma grande folga. Esses dados, pessoal, são dados aí de 2017, tá bom? Bom, com relação a onde estão localizadas, né, as nossas minas de bauxita e refinarias, né, basicamente concentrado no Pará, né, mas a gente tem também aqui na região sudeste, né, diversos indústrias, né, e algumas minas também, né, em Poços de Caldas, na cidade de Alumínio, no interior paulista, em Cataguases, lá em Lages a gente tem uma reserva, né, uma mina de bauxita também, mas lembrando que a maior concentração de fato está aqui no estado do Pará, lá em Barcarena e Paragominas. Obviamente, seja na extração de cobre, seja na extração de alumínio ou qualquer outra extração mineral, né, vão haver impactos ambientais, né? E aqui é só uma reportagem, né, da extração lá de alumínio, lá da região, lá no Maranhão, pela Alumar, né? E teve esses impactos depois desse encerramento lá das atividades da extração do alumínio lá na região do Maranhão. Então, sempre a gente tem que estar ligado também nesses aspectos ambientais e, claro, a extração ela tem que ser totalmente pensada, legalizada, para tentar minimizar ao máximo os impactos ambientais. Então, também no momento em que uma mina para de operar, ela tem que se preocupar também com o impacto ambiental que continua sendo gerado naquela região. E é natural, pessoal, quando a gente está falando do alumínio, a gente comparar ele com o cobre, né? É bastante natural isso. E para a gente entender melhor em qual condição eu vou usar o alumínio, em qual aplicação eu vou usar o alumínio, em qual aplicação eu vou usar o cobre, pensando em termos, né, de condutores elétricos. Olhando para essas características aqui, a gente consegue identificar bem um paralelo desses dois materiais muito utilizados, né, nas instalações elétricas como um todo. Em termos de densidade, né, que é dado em gramas por centímetro cúbico, o alumínio ele é bem menos denso do que o cobre. O que isso quer dizer? Quer dizer que, para mim, aqui, 1 centímetro cúbico, né, de alumínio pesa 2,70 gramas. Já 1 centímetro cúbico de cobre pesa cerca de quase mais 3 vezes mais do que essa quantidade de alumínio. Então, indo aí para algo próximo a 9 gramas. Isso quer dizer que o alumínio pode ser usado em aplicações em que a gente tem uma baixa, na verdade, a gente tem uma estrutura que não vai suportar tanto peso assim. Esse é um fato importante, por exemplo, nas linhas de transmissão, né, em que a gente tem a necessidade, conforme o peso dos cabos condutores, a gente tem que alterar toda a nossa fundação daquela torre de transmissão, né? Então, usando um material mais leve, né, a gente tem a possibilidade de economizar com as nossas fundações, né? Então, daí, por exemplo, um ponto positivo para o alumínio. Já a condutividade, né, em termos percentuais do alumínio, isso daqui dados para 20 graus Celsius, né, a condutividade ela é menor que a condutividade do cobre. Isso quer dizer, né, que provavelmente eu vou precisar do alumínio tendo uma área de seção transversal maior para conduzir a mesma corrente elétrica que um determinado cabo de cobre, que vai com uma área menor poder conduzir mais para a mesma área, né? Falando em termos de mesma área de seção transversal, a capacidade de condução do cobre é melhor do que a do alumínio. Em termos de resistividade também, o alumínio tem uma resistividade maior do que o cobre. Isso implica perdas elétricas, né? Lembrando que o produto a perdas, né, é R vezes I quadrado, não é? Então, uma resistividade maior representa para mim também uma resistência maior, já que são proporcionais. Então, espera-se mais perdas, né, num cabo de alumínio com a mesma área, mesmo comprimento, em relação a um cabo de cobre com as mesmas dimensões. O peso, né? Aqui a gente já até conversou um pouco sobre isso. O peso do alumínio em relação ao peso do cobre, né? A relação entre esses pesos
para uma mesma resistência e mesmas características físicas, né? E também com relação à variação de resistência com a temperatura, algo que a gente vai estudar logo em seguida, né? O alumínio ele tem um coeficiente térmico, um coeficiente de temperatura um pouco maior que o do cobre. Isso quer dizer que o alumínio ele sofre mais com variações de temperatura, ele modifica mais as suas propriedades elétricas com variação de temperatura do que o cobre, apesar de os dois terem ali praticamente um empate técnico nesse quesito. Então, com base nisso, pessoal, com base nesses diversos quadros, nessas diversas propriedades, vocês de fato vão estar escolhendo qual condutor utilizar para uma determinada aplicação. Algumas delas, os cabos de alumínio vão atender perfeitamente, já em outras não vai dar para usar o alumínio, porque às vezes você precisa você tem pouca área, né, por exemplo, numa tubulação, e você precisa de conduzir uma determinada quantidade de corrente, que se você fosse utilizar os seus cabos de alumínio, você precisaria de uma área maior e às vezes não caberia naquele eletroduto. Só um exemplo. Então, nesse caso, você teria que obrigatoriamente partir para o cobre. Já em outras aplicações, o alumínio vai te satisfazer muito bem, né? E com certeza você vai poder utilizar ele também sem problema algum. Um outro parâmetro muito utilizado, na verdade, talvez seja o que define mais, né? Qual desses condutores você vai utilizar, se é de cobre, se é de alumínio, é o custo, é o preço, né? Que é o que realmente dói lá no bolso, é que o pessoal geralmente fala, ó, isso aqui é mais vantagem econômica para mim, então eu vou nele. Né? Naturalmente, uma empresa ou uma aplicação particular sempre vai estar pensando nisso daí. Em termos de custos, em termos de preços, né, aqui eu tenho o preço em euros por tonelada, né? É um quadro aqui de 2005 a 2015, e dá para ver aqui que o custo, né, o custo do cobre é mais de 3 vezes o custo do alumínio. Então, naturalmente, é um material que tem propriedades elétricas mais nobres, uma resistividade menor, né, ele tem propriedades que são muito atrativas do ponto de vista elétrico, é o segundo melhor condutor de eletricidade. Então, menor quantidade de perdas. Então, naturalmente, claro, o preço dele é maior. Aqui são dados muito atualizados, já englobando aqui, no finalzinho a gente tem o ano de 2021, tá bom? Esses dados estão muito atualizados. E que eu tenho aqui agora o preço em dólar, tá bom, pessoal? O preço em dólar por cada tonelada de cobre ou de alumínio, sendo que o preço do cobre está algo próximo aqui, ó, muito próximo a 9 mil dólares a tonelada, enquanto o alumínio está próximo aqui a 2.300 dólares a tonelada de alumínio. Então, são dados recentes para a gente poder mentalizar aí a questão dos custos envolvidos aí na utilização desses dois materiais. Bom, assim a gente já, né, responde nossa segunda questão-chave, que traz ali que fatores que definem qual material que eu vou utilizar, qual material condutor, né, em uma determinada aplicação. O que você vai ter que ver, na verdade, é a questão de qual é a área necessária para conduzir a corrente que você deseja, qual é o comprimento desse condutor, se o condutor de alumínio vai te atender nessa situação ou se você vai ter que migrar para um condutor de cobre, qual é o custo, né, envolvido nesse seu cabo condutor que você vai colocar. Em algumas aplicações específicas, você não vai trabalhar nem com alumínio nem com cobre, você pode querer trabalhar com a prata, né, em algum contato, seja ali, por exemplo, na eletrônica, em alguns contatos requerem ali um contato muito bem feito, com a condutividade muito alta, então esse contato vai ser de prata. Logicamente, como a prata é muito mais cara, o custo desse equipamento, o custo dessa placa aí que você está utilizando a prata vai ser muito caro também. Mas pode acontecer, pode você querer ali, requerer uma aplicação determinada, requerer uma condutividade muito alta e você ter que usar esse material nobre, esse material bem mais caro. Então, a aplicação, ela vai trazer para você os dados necessários e com base nesses dados, aí você vai definir o tipo, né, de condutor que você vai utilizar. E aí você pode, inclusive, pensar se você vai utilizar um cabo, um fio, uma barra, né, e assim por diante. Bom, agora a gente já pode passar aqui para a terceira e última questão-chave já da aula de hoje, que é como que a temperatura
pode afetar o comportamento elétrico dos materiais condutores. Então, como que ela altera, né? E continuando, né, nessa mesma pergunta, né, essa influência já supõe que há uma influência, então, né? Então, essa influência faz dela um fator importante nos projetos elétricos? É isso que a gente vai investigar agora na parte 2 aqui da nossa unidade 5, né, tratando da influência da temperatura nos condutores elétricos. Pessoal, temperatura, quando um material aumenta a sua temperatura, a gente pode dizer que ele tem ali, devido ao aumento da temperatura, uma energia, né, um ganho de energia cinética. Por quê? Porque os elétrons, quando eles estão cada vez mais aquecidos, né, primeiro, lá no meu conceito lá de bandas de energia, uma maior temperatura quer dizer que os meus elétrons receberam mais energia, estão se movimentando mais e eu tenho mais elétrons na minha banda de condução em relação à temperatura menor. Acontece o seguinte, pessoal, como a corrente elétrica é o movimento ordenado dos elétrons, em uma primeira análise, a gente poderia pensar que mais elétrons nessa banda de valência poderia me ajudar a conduzir uma corrente elétrica maior ou conduzir uma corrente elétrica de forma mais fácil. Ou seja, pensando assim, eu poderia raciocinar que a minha resistividade elétrica diminui. Mas acontece que não é isso que se tem de forma prática. Por que disso, Lucas? Por que o raciocínio parece ir na contramão do que é o intuitivo? Porque a gente esquece de pensar, geralmente, né, em um aspecto básico. A maior quantidade de elétrons livres, né, essa maior quantidade, vão fazer o quê? Vão fazer que esses elétrons se colidam mais. Então, à medida que um material aumenta a sua temperatura e os elétrons se tornam ainda mais agitados, cada vez mais agitados devido a esse aumento da energia térmica dado ao material que confere também energia cinética a esses elétrons, o movimento deles, na verdade, é dificultado. Então, se um elétron antes ele fazia um caminho, ainda que tortuoso, mas ali ele chegava ao seu destino de forma sem problemas, agora com a temperatura maior, esse elétron ele vai fazer muito mais colisões. E mais colisões, né, vão fazer o quê? Aumentar a resistividade para mim desse material. Então, em termos práticos, uma variação positiva de temperatura nos meus condutores elétricos vai me dar um aumento de resistência elétrica. Viu como essas duas variáveis, elas estão as duas no mesmo sentido? Aumentando temperatura, aumentou resistência. Essa correlação é uma correlação que a gente chama de correlação positiva. Aumentando uma coisa, eu estou aumentando a outra também. E é por isso que a gente fala que os materiais condutores, né, os metais, eles têm o chamado coeficiente de temperatura positivo. Do inglês, Positive Temperature Coefficient, né, que essa é uma característica exclusiva dos metais, bom? Uma característica deles, que aumentando a temperatura, eu aumento a minha resistência elétrica. E se eu traçar um gráfico de resistência elétrica desse material? Então, existe uma região linear aí. E nessa região linear, o que a gente tem aqui, né? A gente tem um aumento, que é uma reta, e nessa reta, eu tenho, então, um coeficiente angular, que seria esse ângulo aqui indicado, o ângulo θ, que é, na verdade, muito mais comum a gente dizer que esse ângulo é chamado alfa. Esse ângulo, essa inclinação dessa reta, é justamente para mim o nosso chamado coeficiente de temperatura, que tem a unidade de graus Celsius elevado a -1. E ele é dado, né, como ele é o coeficiente, né, pessoal, eu posso fazer aqui a tangente, né? A tangente desse ângulo, como é cateto oposto sobre cateto adjacente, o cateto oposto é a minha variação de resistência. No caso aqui, R2 menos R1, ou resistência final menos resistência inicial.
E a variação de temperatura é a temperatura final menos a temperatura inicial. Então, variação de R sobre variação de T, eu consigo encontrar, então, sabendo o dado, né, de resistência para uma determinada temperatura, eu, com base no meu coeficiente de temperatura, eu consigo saber qual vai ser a resistência desse material para uma temperatura mais alta, uma temperatura mais baixa, desde que eu esteja na região linear, né, desse material. É por padrão, né, os dados utilizados em todos eles em 20 graus Celsius. Então, quando você vê lá um coeficiente ou uma resistividade, você vai geralmente ver resistividade para 20 graus Celsius. Então, a resistividade do cobre a 20 graus Celsius é tal valor, ou resistividade do alumínio a 20 graus Celsius é tal valor. E aqui eu trago para vocês, né, conforme a gente viu no padrão de 20 graus Celsius, a resistividade e o coeficiente de temperatura de diversos materiais metálicos e também não metálicos. A prata, né, a prata ela tem uma resistividade de 1,59 vezes 10 elevado a menos 8, bastante baixa, e o coeficiente de temperatura da prata é de 3,8 vezes 10 a menos 3. Esse coeficiente de temperatura aqui, pessoal, quanto maior é o valor dele, né, quanto maior o valor desse coeficiente, mais sensível é o nosso elemento a variações de temperatura. Quer dizer que a angulação é maior, né? Aquela reta ali é maior. Então, um material com coeficiente angular maior, ele vai ter uma inclinação maior. Então, por exemplo, esse material 1 aqui, né, em relação ao material 2, ele é muito mais sensível, né, a resistência dele é muito mais sensível às variações de temperatura do que o meu material 2, tá bom? Uma mesma modificação da temperatura vai levar muito mais a resistência no material 1 do que no material 2. Isso é importante, né? Isso é importante por quê? Porque, por exemplo, lá na liga de níquel-cromo, que a gente inclusive já estudou, que é utilizada bastante para aquecimento, né? Princípios de aquecimento, e quando a gente estudou isso, a gente falou que a gente precisava de uma boa estabilidade térmica, se vocês se recordam, a gente comentou isso daí. Como a gente precisa de uma boa estabilidade térmica, espera-se que o coeficiente de temperatura dele seja baixo, porque grandes variações de temperatura vão dar poucas variações de resistência. Então dá para ver aqui, ó, que o coeficiente de liga de níquel-cromo é de 0,4 vezes 10 a menos 3. Então, muito menor do que se comparado, por exemplo, ao cobre, que é 3,9 vezes 10 a menos 3. Então, bem menor. Então, as ligas de níquel-cromo, apesar de ter uma resistividade maior, né, muito maior do que a resistividade do cobre, a gente tem uma estabilidade térmica melhor. Bom, só comentando aqui, esses outros materiais, né, aqui eles têm, aqui, por exemplo, o carbono, o germânio e o silício, dá para vocês verem uma característica interessante que esse coeficiente, ele é um coeficiente negativo. Então, quer dizer que, na verdade, o que a gente tem aqui é uma diminuição da resistência com o aumento de temperatura. E a gente vai estudar melhor isso daí quando a gente estiver estudando os elementos semicondutores, né, que o carbono, o germânio e o silício são materiais semicondutores. Então, a gente vai estudar isso daí melhor à medida que o curso avançar. Aqui eu trago, né, com base nesse exemplo que eu acabei de... com base nessa tabela e nesses conhecimentos do coeficiente de temperatura que eu acabei de tratar com vocês, eu trago aqui um exemplo para a gente fazer juntos, né, e ver uma aplicação prática aqui desses conceitos. Vocês vão ver o impacto que pode ter você conhecer melhor aí como que funciona o seu material, né, as variações de temperatura, resistividade, assim por diante do seu material. O exemplo traz o seguinte para a gente, pessoal. O engenheiro de uma empresa preocupado com as perdas elétricas em um condutor de cobre, né, com seção de 10 milímetros quadrados, então essa seria a nossa área, e um comprimento de 20 metros, então está aqui o nosso comprimento, que estava próximo à fornalha, ali naquela próxima fornalha, naturalmente um ambiente quente, né,
a gente tinha uma temperatura de 55 graus Celsius, bastante quente, sugere que ele seja deslocado para outro local. Então, o cara, ele já percebeu que aquele local que o cabo estava lançado não era o local mais ideal para ele estar. Então, ele já percebeu isso e já vai tentar melhorar em questão financeira aqui a posição desse cabo. O que ele faz? Né? Ele verifica que tem um outro local, né, que tem uma temperatura ambiente de 20 graus Celsius. Então, ele vai deslocar esse cabo para lá, visando a economia. Vamos ver se de fato isso daí vai funcionar ou não. Então, considerando um custo hipotético de energia paga pela empresa em 30 aqui, centavos por quilowatt-hora, então o custo é 30 centavos, né, por quilowatt-hora, calcule a economia anual de energia advinda dessa simples ação. Considere que o condutor esteja conduzindo sempre uma corrente CC de 40 amperes. Ele deu para a gente o coeficiente de temperatura do cobre, e também a resistividade do cobre a 20 graus Celsius. Deu para a gente algumas equações que a gente vai precisar aqui, perdas R vezes I ao quadrado, né? E energia é potência vezes o tempo, né? A energia aqui perdida, a energia gasta, seria também equivalente a perdas, né? Vezes o tempo em que elas ocorrem. Bom, então vamos lá, vamos fazer isso daqui juntos, pessoal. Primeira coisa, né? Primeira coisa nesse exercício, para a gente calcular essa economia, a gente precisa calcular as perdas. Para calcular as perdas, né, a gente precisa calcular as resistências, né, desse condutor. Nota que é o mesmo condutor, ele só mudou ele de lugar, tá bom? Não trocou o tipo de condutor, só mudou ele de um local que estava com 55 graus para outro que está com 20. Os dados que a gente tem permitem a gente, a princípio, calcular a resistência do cabo a 20 graus Celsius. Por quê? Porque a gente tem a resistividade do cobre a 20 graus Celsius. Temos ainda a área desse condutor e o comprimento dele. Então, com base lá na equação básica, né, de ρ igual a E, na verdade, resistência igual a ρ vezes L sobre A, isso para 20 graus Celsius, né, aplicando essa equação, eu já consigo encontrar a minha resistência a 20 graus Celsius, que é a aplicação direta da fórmula, né? Então, 0,0169 vezes o comprimento. Notem vocês as unidades da resistividade que ele me deu. Ó. A resistência vai sair em ohms. Eu estou utilizando aqui a área em milímetros quadrados e o comprimento é dado em metros. Então, o nosso comprimento é de 20 metros, já está na unidade correta. Então, vezes 20, dividido pela área, a nossa área é de 10 milímetros quadrados, então também já está na unidade correta. Então, aqui corto 0 com 0, basicamente é multiplicar 0,0169 por 2, encontrando uma resistência de aproximadamente, de acordo com os meus cálculos, de 33,8 miliohms. Em segundo lugar, né, uma vez que a gente já tem a resistência a 20 graus Celsius, agora a gente pode calcular a resistência a 55 graus Celsius, que é quando o cabo estava ali perto da fornalha, né, naquela temperatura ambiente de 55. Bom, a gente já sabe, né, que conforme a temperatura aumenta nesse condutor, conforme a nossa temperatura aumenta, a resistência também aumenta. Então, tem aquela região lá linear. Aqui eu tenho a resistência a 20. E aqui eu tenho a resistência a 55. Aqui é 55 graus. E aqui seria os 20 graus Celsius. Ele deu para a gente o coeficiente de temperatura, né? Ele deu para a gente lá o alfa do cobre. E a gente sabe que a tangente, né, desse alfa, desse coeficiente, é igual à variação de resistência por variação de temperatura, em que variação de resistência está aqui, variação de temperatura está na parte inferior. Aqui, pessoal, é muito importante, é aqui que o pessoal erra, então atenção. Quando eu vou fazer esses cálculos, eu tenho que lembrar que esse número aqui é um número que é dado em radianos,
tá bom? Então, na hora de fazer o cálculo, você tem que lembrar de modificar a sua calculadora para radianos, não é em grau, tá bom? Então, esse alfa aqui, ó, ele representa o número em rádio, tá bom? Bom, então aqui só abrindo nossa equação um pouquinho mais, né? Variação de resistência, no caso aqui seria R a 55 menos R a 20, dividido por 55 graus menos 20 graus, né, que seria a variação de R por variação de T, é igual a tangente do nosso coeficiente, que é 0,004. E agora, como a gente está interessado na resistência de 55, a gente já tem todos os outros valores, né? Temos o R20, foi calculado logo acima, 55 menos 20 vai dar 35, e a gente consegue calcular também a tangente de 0,04. Nesse caso, então, basta isolar R55 na nossa equação, de onde eu vou encontrar aqui um valor de tangente de 0,04 multiplicado 55 menos 20 dá 35. Então, isso daqui, o R20 passa para a direita somando, então, mais R20. Então, eu encontro aqui, depois de ter feito os cálculos, uma resistência a 55 graus Celsius de aproximadamente, aqui no meu caso, 173,8 miliohms. Então, vejam vocês que a resistência realmente aumentou muito mais, né, em relação à temperatura de 20 graus Celsius. Só que o exercício, ele não quer isso da gente. Ele quer a economia. A gente achou as resistências que vão revelar para a gente as perdas. Por meio das perdas, a gente consegue encontrar a economia. Então, vamos lá, vamos continuar aqui. Bom, agora, como terceiro passo, eu vou calcular as perdas. As perdas envolvidas nesses condutores. Então, são duas, né? Uma em cada condição. As perdas a 20 graus Celsius é dada pela resistência a 20 graus Celsius vezes a corrente elétrica passando por esse condutor, que é multiplicada ao quadrado. Então, a resistência a 20 graus Celsius que a gente encontrou é de 33,8 miliohms, vezes 10 a menos 3 ohms, vezes a minha corrente ao quadrado, 40 ao quadrado, vai me dar uma perda aqui aproximada de 54,08 watts. As perdas a 55 graus Celsius, utilizando a mesma metodologia, só que agora com a resistência a 55 graus Celsius, vai me dar um valor aproximado de 278,08 watts. Então, realmente, tem muito mais perdas, né, nesse condutor quando ele estava próximo à fornalha do que quando eu afastei ele. Agora, a gente tem que calcular a energia, né? Quanto de energia que essas perdas aqui dissiparam na forma de calor, né? Então, vamos ver a energia a 20 graus Celsius. Seriam as nossas perdas, né? Como a energia é potência vezes o tempo, a energia a 20 graus Celsius é a nossa potência dissipada a 20 graus Celsius vezes o tempo em que esse sistema ficou operando. Aqui, no caso, ele disse para a gente calcular a economia anual, né? Então, eu preciso de saber o tempo aqui anual. No caso, seria quantas horas que existem em um ano. Supondo que esse condutor, que nem o exercício nos disse, que ele vai estar ali conduzindo essa corrente de 40 amperes o ano todo, 24 horas por dia, 365 dias no ano. Então, aqui no caso, cada dia tem 24 horas e a gente tem 365 dias no ano. Assim eu calculo quantas horas tem o ano, né? Lembrando que energia é quilowatt-hora, tá bom, pessoal? Então, aqui nesse caso, fazendo esse cálculo, eu vou obter uma energia de aproximadamente 473,7 kWh, tá bom? Então, eu dissipei 473 kWh só devido às perdas desse condutor. Para 55 graus Celsius é a mesma coisa.
Só que agora eu vou usar as minhas perdas, né, a 55 graus Celsius, 24 horas por dia, 365 dias no ano. Que vai me dar uma perda de aproximadamente 2.436 kWh. Bom, assim a gente já viu aqui que realmente a gente desperdiçou muito mais energia quando esse cabo estava com a temperatura maior, desnecessariamente, em relação à temperatura quando o nosso engenheiro lá teve a sacada e mudou esse cabo de local, tá bom? Por fim, o que ele quer saber realmente é a questão da economia, né? A economia, obviamente, vai ser dada em reais aqui, né? Então, o que eu preciso ver é o custo da energia perdida a 20 graus Celsius e o custo da energia perdida a 55 graus Celsius. Então, o custo total, vou chamar de CT, de custo total, pode até colocar aqui total a 20 graus Celsius, é a quantidade de energia, né, consumida vezes o custo dessa energia, que é de 30 centavos o quilowatt-hora, né? Então, isso daí foi dado no exercício. O custo é de 30 centavos o quilowatt-hora. Então, multiplicando aqui a energia, que é 473,7 kWh vezes o custo, que é 0,3 reais por quilowatt-hora, a gente vai obter, né, um custo total de, nesse caso aqui, R$ 142,12. Enquanto o custo do nosso cabo a 55 graus Celsius, que é a energia gasta por ele vezes o custo é o mesmo nas duas situações, né? A tarifa não mudou, é de aproximadamente R$ 730,80. Bom, a hora que eu pego, então, a economia, como ele quer saber a economia, é o quanto eu estou deixando de gastar, né? E nesse caso, basta fazer a subtração de 730,80 menos 142,12. Então, a minha economia, continuando aqui o nosso passo 5, tá bom? Só por conta de espaço. Então, continuando o nosso passo 5, a economia vai ser de 730,80 menos 142,12. 142,12, que me dá aqui uma economia anual de 588, vou colocar o reais aqui primeiro, né? 588 reais e 68 centavos. Então, isso daqui, né, o nosso engenheiro, só dele bater o olho no cabo, pensar que aquele cabo estava muito mal localizado, estava próximo ali a uma fornalha ou a temperatura ambiente elevada, né? Só dele olhar para aquele condutor, pensar que tinha um caminho alternativo que tinha uma temperatura menor, só de fazer isso, só de fazer esse deslocamento, ele não fez mais nada, ele não trocou o condutor. Só de tirar ele de um ponto com temperatura mais alta e levar ele para outro ponto com temperatura mais baixa, ele já economizou quase R$ 600. Não, então, esse tipo de sacada, né? Esse tipo de atitude tomada por ele é uma atitude de quem, de fato, conhece os malefícios, né, dos condutores elétricos operando a temperaturas mais elevadas. Então, ele sabe disso e só de mudar já tem uma economia aí considerável, anualmente falando, né? Só da mudança desse condutor de local. Tá? Esse é um exemplozinho, apesar de simples, ele traz para a gente aí a importância desses conceitos que a gente está vendo nas nossas últimas aulas, da gente aplicar eles aí, inclusive, ao longo da nossa carreira de engenheiro. Bom, além disso, né, quando a gente vai projetar condutores
elétricos, pessoal, isso daí vocês vão ver lá na disciplina de instalações elétricas residenciais, instalações elétricas industriais. A temperatura é um fator tão importante que existe um chamado fator de correção da temperatura, em que a minha corrente, ela é corrigida com base nesse fator, né, de temperatura, além de um fator de agrupamento que vocês vão ver mais à frente o que que é. Mas conforme a temperatura ambiente aumenta, conforme essa temperatura ambiente aumenta, vejam vocês, como que esse fator de coeficiente de temperatura, ele vai aqui, ó, ele vai diminuindo, tá bom? Então, para 30 graus Celsius, que seria a temperatura ambiente, seria a normalidade, ali seria um fator igual a 1, ou seja, não vai ser alterada. Mas à medida que a minha temperatura aumenta, olha só como que esse fator, né, ele diminui, ele passa a ser um valor menor do que 1. Um valor menor do que 1 aqui, né, um valor menor do que 1, quer dizer que eu vou ter um aumento da minha corrente nominal, a corrente nominal corrigida nesse caso, né? Isso quer dizer o quê? Quer dizer que o cabo, o mesmo cabo, na hora de eu trabalhar com ele na temperatura maior, eu devo pensar que esse cabo ele vai acontecer que ele vai ter uma menor capacidade de condução de corrente. Então, às vezes, eu vou ter que alterar a seção transversal do meu cabo, por exemplo, sair de um cabo de 2,5 milímetros quadrados para um cabo de 4 milímetros quadrados, se eu for trabalhar com esse cabo a temperatura maior. Porque a corrente exigida, naquele caso, né, a capacidade de condução, na verdade, de corrente daquele cabo, ela vai diminuir com o aumento da temperatura. Isso daqui eu trago só como uma curiosidade para vocês. Vocês vão ver isso daqui muito melhor, conforme eu disse, quando vocês estiverem estudando a disciplina de instalações elétricas, tanto residenciais, industriais, ao longo aí do curso, tá bom? Bom, assim a gente responde a nossa terceira e última questão-chave aqui da aula de hoje, né, que como que a temperatura pode afetar o comportamento elétrico dos condutores. Ela afeta alterando a nossa resistência elétrica, que está muito ligada também às nossas perdas. Ela também altera a capacidade de condução de corrente, conforme a gente viu no nosso último slide, né? A capacidade de condução de corrente. E essa influência, ela deve sim ser levada em conta quando a gente está fazendo um projeto elétrico. Então, que nem o exemplo que a gente viu, de mudar a posição do condutor, a gente teve ganhos econômicos relacionados a isso. Então, a hora que eu vou fazer o projeto, eu tenho que pensar se meu condutor, se não tem outro lugar para ele, aquele lugar é do lado da fornalha mesmo, então eu tenho que fazer um projeto adequado, levando em consideração que aquele condutor vai estar operando naquela temperatura maior do que a temperatura ambiente. Pessoal, pela aula de hoje é isso, eu agradeço a presença de vocês. Dúvidas, vocês podem me encaminhar, seja via Google Classroom ou também no meu e-mail. Qualquer coisa é só me procurar que eu ajudo vocês. Então, até nossa próxima aula. Um grande abraço, pessoal!